Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai mostrar aqui como que a gente faz um gráfico como esse aqui, ó. Onde eu seleciono os estados e ele me traz os dados de cada um dos estados, ó, tá? Então pode ser um ou mais estados aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Então como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui para nossa inicial aqui, ó. A gente começar do zero, tá? Então basicamente o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma figura onde contém o meu mapa, tá? Nesse caso o mapa do Brasil. E aqui eu tenho os estados, as siglas de cada estado e quantos casos, por exemplo, de Covid eu tenho por estado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero plotar aqui no meu gráfico quantos casos eu tive de acordo com o estado que eu selecionar, tá? Como que eu faço isso? Eu vou mesclar esta figura do estado com um gráfico, que é o gráfico de Bubble, que é este gráfico aqui, ó. Então, como que eu faço para inserir um gráfico aqui, ó? Eu seleciono aqui qualquer lugar, venho aqui na aba Insert e vou selecionar este gráfico aqui, ó, de Bubble. E vou clicar nele e ele vai gerar aqui para mim. Então, beleza. Então, qual que é a ideia? A ideia é posicionar esse gráfico aqui ao longo da sua imagem para que cada ponto seja representante de um estado. Então, o eixo, por exemplo, o estado do Acre, ele vai ter um ponto X e um ponto Y. Então, ele vai aparecer uma bolinha no ponto X e Y correspondente ao estado do Acre. Então, para isso, eu preciso colocar o meu gráfico, né, proporcional aqui à minha figura. Então, eu vou deletar aqui, ó, o título e vou deletar aqui a legenda porque eu não vou precisar. Só que eu não estou vendo a figura aqui, né? Então, como que eu faço para ver a figura? Primeira coisa, eu clico aqui no gráfico, venho aqui e removo o fundo, ó, Shape Fill, e tiro aqui, ó. Pronto. Agora eu estou vendo todo o meu gráfico aqui, tá? Beleza, então. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou melhorar aqui a escala. Você tá vendo? A escala do meu gráfico eu tenho valor negativo e negativo. Nesse caso, eu não preciso ter valor negativo, né? Então, eu vou melhorar a escala. Então, eu clico aqui na escala, clico com o botão direito, ó, Format Axis. Então, qual é o mínimo? O mínimo eu vou colocar 0 e o máximo eu vou colocar, por exemplo, 50. Já mudou aqui a escala para mim, ó, do 0 até o 50. E vou fazer a mesma coisa no eixo Y, no eixo X, perdão. Eixo X aqui é o mínimo de 0 e o máximo de 50. Pronto. Olha lá. Então, agora, ó, ele já fez aqui a escala certinho para mim. Para facilitar por enquanto, eu vou colocar essas cores aqui de linha em vermelho para a gente conseguir enxergar melhor o que a gente está fazendo. Tá? Então agora, qual que é a ideia? A ideia é achar os pontos X e Y para cada um dos estados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o estado de São Paulo. Então ele tá, ó, no eixo Y, ele é representado aqui pelo valor número 15, ó. E no eixo X, o valor, por exemplo, pode ser 31. Então eu vou colocar aqui, ó, no eixo Y 15 e no eixo X 31. Por que que ele tá fora aqui, ó? Porque a gente ainda não definiu no gráfico quais são os pontos que o gráfico vai pegar a informação. Então vamos fazer isso agora. Eu clico aqui no meu gráfico, ó, clico com o botão direito, Select Data. E vou remover todos esses valores que estão aqui, ó, tá? E aí vou adicionar um valor novo. Então agora, ó, ele vai perguntar aqui para mim, ó, qual que é o nome da série que eu quero. Então eu vou colocar, por exemplo, o nome da série Estados, tá? Quais são os valores que vão aqui no eixo X? Então são os valores que estão aqui na minha coluna P, ó. Da minha P4 até a P30. As células. O eixo Y, ó, é da minha O4 até a O30. Pronto, tá? E agora os bubble size aqui, ó, onde vão estar os bubble size, ou seja, o tamanho. Tá aqui, ó, na minha coluna Q. Então aqui, ó, coluna Q. Pronto. Então, ok, tá lá. Aí você fala, tá, Bruno, mas não tá aparecendo. Não tá aparecendo porque eu não tenho tamanho aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o tamanho 1, ó. Agora ele já apareceu aqui pra mim. Só que tá uma bola muito grande, né? Então vamos mexer na escala disso aí. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou selecionar ela aqui, ó, clico em cima da bola e instantaneamente já aparece essa janela aqui pra mim, ó, com a Scale Bubble Size 2. Então vamos mudar a escala, por exemplo, para 15 aqui, ó, tamanho 15. Olha lá. Então agora já ficou proporcional. Beleza. Agora a gente já tem aqui a escala certinha do estado de São Paulo. Vamos fazer para o próximo. Vamos fazer, por exemplo, Minas Gerais, tá? Então, Minas Gerais, ela tá aqui, ó, no eixo X, no eixo Y na linha 20 e no eixo X na linha 35. Então, vamos lá, ó, Minas Gerais. Então, no eixo Y é a 20 e no eixo X é a 35. E aí não tá aparecendo, por quê? Porque não tem o tamanho aqui ainda, ó. Então, vamos colocar o tamanho e ela vai aparecer a bola aqui. Então, ó, eu vou colocar tudo um para cá, tá? E agora eu vou fazer isso estado por estado. Então eu vou adiantar o vídeo aqui para a gente não ficar perdendo tempo.
com isso aqui, tá bom? Já volto para falar com você. Então vamos lá, agora todos os estados já têm suas respectivas bolinhas aqui, né? Os seus pontos de contato aí com os valores, beleza. Agora eu vou dar uma limpada nesse gráfico aqui, porque essas linhas, por exemplo, a gente não vai usar mais. Então eu seleciono a linha aqui, ó, deleto, seleciono a outra linha aqui e deleto. Os eixos aqui, ó, eu posso deixar o texto branco e sem a linha. Mesma coisa aqui, ó, sem a linha e branco. Então agora eu preciso começar a colocar os valores aqui dos casos em cada uma das bolinhas, porque isso vai ser dinâmico, certo? Então para eu tornar isso dinâmico, eu vou usar a tabela dinâmica. Então eu vou criar uma tabela dinâmica com os meus estados, onde eu vou conseguir selecionar cada um deles que eu quiser. Então eu seleciono os meus estados, venho aqui na aba Insert, Pivot Table, e vou colocar aqui numa tabela, uma aba já existente. Então eu vou colocar aqui mesmo. Beleza. E agora eu vou arrastar os meus estados para cá e vou criar uma segmentação de dados ou um slicer para escolher os estados que eu quero. Então eu vou selecionar pelas siglas, por exemplo. Tá? Então se eu selecionar esses 3 primeiros aqui, ó, ele vai trazer só os 3 que eu selecionei. Beleza. Então aonde eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, se ele está plotando aqui as bolinhas no tamanho, então eu preciso usar este recurso nessa coluna de tamanho aqui. Então eu vou deletar esses tamanhos aqui para eu trazer os tamanhos reais que eu preciso. Então deletei. Na hora que eu deletar, ele vai sumir daqui, né? Porque ele estava pegando pelo tamanho 1. Então vamos lá, agora você concorda comigo que eu vou precisar trazer para cá só os tamanhos dos estados que eu selecionar aqui? Então eu poderia fazer isso de várias formas. Nesse caso aqui eu vou usar a função XLOOKUP, tá? Por quê? Porque eu vou procurar o meu estado aqui. Aonde eu vou procurar? Aqui, ó, nesta coluna aqui, na coluna T, que é onde vai plotar todos os estados que eu selecionar no meu slicer aqui. Vou retornar a mesma coluna T, tá? Eu vou dar um Enter. Beleza, vou arrastar agora para baixo, ó. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está trazendo ó, Alagoas, Acre, Enei. O que é esse Enei? É que ele não encontrou resultado. Então, ele está trazendo exatamente os estados, ó, que eu selecionei lá no meu filtro. Mas eu não quero que ele traga o nome do meu estado, eu quero que ele traga o estado aqui, ó, né? O valor aqui, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a função isEnei. Então, o que a função isEnei faz? Ela traz verdadeiro para quando o resultado dessa fórmula aqui for Enei e falso quando não for, quando tiver o nome do estado. Então, ó, vou dar um Enter aqui, ó. Por que ele trouxe false? Porque aqui, ó, era o nome do Acre, então não é um Enei, né? Então ele vai trazer false. Se eu vier agora, ó, e arrastar aqui para baixo, ó, você vai ver que aqui, ó, false, false. Por quê? Porque aqui eu tinha 2 nomes de estados, né? Acre e Amazonas. Aqui eu tinha um Enei, aqui eu tenho Alagoas. E aqui, ó, ao contrário, aqui Alagoas, aqui Amazonas, né? E o resto, ó, é tudo Enei, por isso veio tudo true. Mas eu não quero que ele traga true or false aqui. Eu quero que ele traga exatamente, ó, o número que eu preciso de casos. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a função if, ó. Então if, se tudo isso aqui for igual a false, ou seja, se o meu estado tiver um nome, né? Eu tiver o nome do estado que eu selecionei aqui, eu quero que ele traga o número de casos. Senão ele vai trazer o Enei mesmo. Ele vai trazer o Enei. Fecho meu parênteses e tá lá, ó. É só eu arrastar para baixo. Então olha só o que ele está fazendo agora. Ele está trazendo, ó, os valores dos meus estados, de quantidade de casos por estado, e o resto que ele não está encontrando no filtro, ele está deixando como Enei, ó. Então vou aumentar aqui para você ver, ó. Então agora eu vou pegar, por exemplo, Paraíba e Pernambuco. Olha lá. Ele trouxe aqui, ó, 417 e 386. Beleza. Então agora os meus dados já estão dinâmicos. Você está vendo que as bolinhas vão aparecendo exatamente nos estados onde a gente selecionou aqui no filtro. Agora eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso colocar os meus dados aqui, né? Como que eu faço? Clico com o botão direito, Add Data Labels. Só que o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo, ó, o valor do eixo Y. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o estado de São Paulo. Então, o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo 17. O que é o 17 de São Paulo aqui, ó? É o valor do eixo Y, mas eu não quero que ele traga o eixo Y. Quero que ele traga o valor. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, clico com o botão direito em cima dele, Format. E agora, ó, o que eu quero trazer? Eu quero trazer o valor do eixo Y, do eixo X ou o tamanho das minhas bolas aqui, ó. O bubble size, o tamanho das minhas bolas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou clicar nele aqui e vou desclicar no eixo Y. Então, agora ele está trazendo aqui para mim, ó, 347, que é exatamente de São Paulo. Se eu pegar, ó, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ó, ele vai trazer exatamente, ó, 339, 388, ó. 388, 369, 347. Então agora tá batendo certinho, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou
vou clicar fora aqui, eu vou selecionar os meus dados, que ele está deslocado para a direita, que eu quero que ele fique exatamente no centro da minha bola. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, clico em cima dele e venho aqui, ó, Center. Ele vai centralizar aqui. Tá? Só que eu não necessariamente sei exatamente onde estão cada estado do país, né? Então, para facilitar, eu vou trazer aqui a sigla do estado. Como que eu faço isso? Eu vou usar esse recurso aqui, ó, Value from Cells, ou seja, ele vai trazer valores de uma célula específica. Eu clico aqui, ó, ele vai abrir essa janela e eu vou selecionar aqui, ó, as minhas siglas. Vou dar um OK e ele trouxe lá, ó, São Paulo, 347, Santa Catarina, 388 e assim por diante. Só que eu não quero deixar essa vírgula aqui, ó, o separador. Eu quero que ele coloque na linha de baixo. Então eu venho aqui e aqui, ó, Separator, venho aqui e coloco, ó, New Line. Ele vai jogar aqui para baixo, olha lá. Tá? E aí a partir de agora é mais formatação mesmo, né? Eu clico aqui, ó, por exemplo, eu posso aumentar o tamanho do texto, ó, colocar ele um pouco maior, tá? Negrito ou não. E aí eu posso selecionar aqui, ó, a minha série estados, que é as cores das minhas bolas, né? E colocar aqui, ó, por exemplo, um verde claro e tirar aqui a minha borda. Então, olha lá. Já fica bem mais fácil de ler, né? Olha lá. Então, agora eu vou trazer para cá, eu posso selecionar aqui, ele vai trazer todos, ó, automaticamente, tá? Então, é assim que a gente faz o gráfico. Aí, para terminar, a gente não precisa mostrar esses dados que estão aqui, né? Então, eu vou ocultar essas colunas que estão aqui, ó. Então, seleciono aqui e oculto. Ele apagou os dados do meu gráfico. Por quê? Porque o gráfico não está programado para exibir os dados de células ocultas. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu seleciono meu gráfico aqui, clico com o botão direito, Select Data. Venho aqui, ó, Hidden and Empty Cells, ou seja, células vazias ou ocultas, né? E vou selecionar esta opção aqui, ó, Show Data in Hidden Rows and Columns, ou seja, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Seleciono aqui e dou um OK. Dou um OK de novo. Pronto. Ó, ele perdeu a formatação, né? Então vamos clicar aqui de novo, ó. Perdeu a formatação, então vamos vir aqui, série de dados, e vamos pintar aqui de verde, por exemplo. Pronto. Tá? E agora eu posso vir aqui, ó, e ocultar essas colunas. Pronto. E aí eu tenho aqui os meus dados todos plotados no gráfico, sem precisar ficar aparecendo na tela. Olha lá. Tá? Então é dessa forma que a gente faz esse gráfico dinâmico. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima dica aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Fui.